Bom dia, boa noite, boa tarde, ouvintes do podcast Paradesporto Brasil Mais Acessível, da Universidade Federal de São Paulo, com apoio da Secretaria Nacional do Paradesporto. Nosso principal objetivo é levar conhecimento aos profissionais de educação física, familiares, pessoas com deficiência, acadêmicos de educação física e demais cursos da saúde e público em geral, a fim de discernir conhecimento sobre o paradesporto no Brasil. Nesse 8º episódio, falaremos sobre o tema O papel da ciência como ferramenta para os treinadores no paradesporto. Eu, Geisiane Mello, irei conduzir o nosso bate-papo com o nosso convidado de hoje, o professor Dr. Tiago Fernando Lourenço. O professor Tiago possui graduação em Educação Física pela Unicamp, mestrado e doutorado em Biodinâmica do Movimento Humano pela mesma universidade, foi docente do curso de especialização em Bioquímica, Fisiologia, Treinamento e Nutrição Desportiva do Laboratório de Bioquímica do Exercício, LABEX, da Unicamp, além de ter atuado como fisiologia da seleção de atletismo paralímpico nos Jogos Rio 16, Atualmente, é coordenador do Departamento de Ciência do Esporte do Comitê Paralímpico Brasileiro e docente de graduação do curso de Medicina da Faculdade São Leopoldo do Campinas. Professor Tiago, agradecemos a sua presença no episódio do podcast Projeto Paradesporto Brasil Mais Acessível da Universidade Federal de São Paulo. Sejam muito bem-vindos. Bom, eu que agradeço, Geisiane, pelo convite, né? Para quem é deficiente visual, eu estou de camiseta verde, pele branca, cabelo castanho, olhos castanhos, com um fone de ouvido um pouco avantajado dos mais comuns, né? E ao meu fundo uma parede branca. Então esse sou eu aqui, com um prazer enorme de discutir com vocês e apresentar um pouquinho mais sobre as minhas atuações aí no movimento paralímpico nos últimos anos. Muito obrigada, professor, pela sua participação. Professor, hoje você é o coordenador do Departamento de Ciência do Esporte do Comitê Paralímpico Brasileiro. Gostaria que você nos explicasse um pouco o que é e como é a sua atuação no CPB. Tá. Hoje o Departamento de Ciência do Esporte, né, do CPB, ele atua basicamente em 3 grandes vias, né? Mas todas elas como um ponto final, que é gerar informações para a tomada de decisão de algumas pessoas que nos acabam acionando. Um dos pilares que a gente tem é o controle do treinamento esportivo de uma maneira geral, então, que vai desde da concepção, da discussão, do planejamento, né, da periodização, e o controle das cargas de treino ao longo de todo esse processo, que é o mais desafiador disso, né? Você trazer o treinador para todo esse processo e fazer isso em conjunto, esse é o mais difícil. Um segundo pilar que a gente trabalha é a análise, que a gente chama, né, de análise do dano ao tecido induzido pelo treinamento ou pelo exercício. Então é uma forma mais de monitoramento corpo a corpo, né, dos atletas, então com avaliações físicas sendo feitas diariamente, praticamente, em algumas modalidades. Hoje, a gente faz isso mais com atletismo e natação, que são as modalidades com maior volume dentro do centro de treinamento lá em São Paulo. E um outro pilar, que é o que a gente consegue atender o maior número de modalidades, é o que a gente chama de controle de desempenho, melhor dizendo. Que são feitas ou avaliações físicas, né, em determinados momentos previamente agendados e acordados e planejados com as modalidades. E é que nesse momento, nesse ponto, a gente não tem o controle do treino, a gente só realiza a avaliação, gera informações e devolve para as modalidades. E também, nesse pilar, a gente faz uma análise de ranking, né? Então, a gente consegue avaliar ou consegue analisar a performance de atletas em algumas modalidades e traçar estratégias mais estratégicas, né, de fato, para a diretoria técnica, principalmente, tomar algumas decisões com relação ao andamento das modalidades. Então,
de maneira rápida e não tão simples assim, é o que a gente tenta fazer hoje lá. E como que os treinadores têm acesso a esses resultados? E você observa que esses treinadores, ao ver os resultados, eles colocam em prática? Ou ainda tem uma dificuldade nesse processo? Normalmente as modalidades, né, acionam o Departamento de Ciência do Esporte a partir das suas demandas. Então, muitas vezes o treinador tem uma necessidade de fazer alguma avaliação no seu atleta ou nos seus atletas, e a modalidade entra em contato com a gente. Uma vez isso sendo feito, a gente vai pensar nos protocolos que vão ser aplicados. Então, alguns deles a gente sugere, outros deles a própria modalidade sugere, e a gente chega num senso comum ou num ponto em comum de acordo para fazer a realização. Sim. Isso feito, a gente gera relatórios sempre individuais como devolutivo. E é justamente nesse ponto onde a gente tenta trazer o treinador para a próxima. É uma coisa que a gente sempre ouviu, né? Eu particularmente ouvi muito durante a minha graduação, é que a universidade ficava longe da prática, né? Então a ciência ficaria longe da prática. Isso sempre me incomodou muito. Então, desde que eu entrei no CPB, lá em 2014, eu tento diminuir essa distância. E esses relatórios que a gente acaba construindo é essa forma de aproximar o treinador dos resultados, dos números. Então, assim, hoje, analisando nua e cruamente, a maioria dos treinadores ainda apresenta certa dificuldade de aceitar e de compreender esses números, mas olhando para trás, né, a gente vem conseguindo bastante evolução nesse sentido. Sim. Por conta que a gente tenta trazê-los, né, para o nosso dia a dia, e a gente também vai até o dia a dia deles. Então a nossa dinâmica lá dentro do centro de treinamento é sempre essa, né, de se provocar, de se incomodar e de trocar informações para essa distância ser cada vez menor, né? Sim. Afinal, teoria e prática, ela deve estar lado a lado, né? Porque exatamente. A ideia desses testes da ciência é verificar pontos específicos que, infelizmente, pela observação, apesar de ter tantas experiências, a gente não consegue visualizar, né? E partindo nesse contexto, professor, gostaria que você falasse um pouco para o nosso público o papel da ciência como ferramenta para os treinadores no paradesporto e como a ciência contribuiu para você, como fisiologista da seleção do atletismo paralímpico nos Jogos Rio 2016. Eu costumo sempre dizer que mais do que tentar colocar ciência na prática, né? O que eu e alguns pares meus, né, alguns colegas meus, a gente tenta fazer durante muito tempo é trazer o pensamento científico para a prática. Muita gente, a gente olha para o cientista e isso causa um pouco de repulsa nas pessoas, né? O cientista, aquele cara da universidade que vai fazer teste nos meus atletas e não vai me dar informação. Então a gente tentou atacar, ou tenta ainda atacar de uma outra via, ou por uma outra via, os treinadores, porque muitos deles não têm um contato com o pensamento científico que alguns de nós temos por escolhas da carreira mesmo, né? Eu, como outros, a gente acaba tendo... Eu tive muita sorte de ter passado por 2 iniciações científicas, pelo mestrado, pelo doutorado, e isso foi uma escolha profissional minha. Alguns treinadores não têm essa escolha. E eu vejo que mais do que o conhecimento adquirido nesse processo como um todo que eu tive, foi conseguir observar o processo ou o pensamento científico de elaboração de hipótese, né, de determinação de objetivo, de criar um método para responder aquela pergunta, de olhar para os resultados e a partir desses resultados gerar conclusões. Eu acho que isso é o mais importante do que pensar muitas vezes em tecnologias mirabolantes para tentar responder perguntas que não são importantes. Então, desde sempre lá que você me perguntou, né, de 2016, essa foi a tônica da minha participação. Tentar entender qual que é a pergunta do treinador, qual que é a dor dele, e de que forma eu, com esse pensamento um pouco mais organizado para responder as perguntas, como é que eu posso ajudá-lo?
Às vezes ele está pensando em um método que talvez não seja o mais robusto e o mais confiável para responder a pergunta dele. Então eu tento e venho tentando ajudá-los dessa forma, porque as grandes perguntas não vão sair da minha cabeça. As grandes perguntas acabam saindo do próprio treinador, que está ali no dia a dia, com o atleta ou tentando resolver problemas que eu não tenho. Então, a minha função e a função do departamento é ajudá-las nesse sentido. Sim, e é muito legal quando os treinadores se sentem acolhidos nesse contexto, né? Porque eu percebo que, poxa, a maioria das publicações sobre treinamento são em inglês, né? Alguns ainda não têm a habilidade da leitura do inglês instrumental. Então, isso já é um primeiro distanciamento do que a ciência está produzindo para o alto rendimento. E o segundo passo é que tem essa grande distância entre a universidade e a prática, né? E parabéns pelo trabalho que está sendo realizado, porque eu acredito que agora os treinadores estão vendo o papel do Comitê Paralímpico em ajudá-los a compreender o atleta na toda a sua totalidade, né? E pensando nesse contexto, às vezes a gente pensa ciência apenas na fisiologia, né? Quais outros departamentos que o CPB oferece para compreender e potencializar esse atleta como um todo? No contexto social, psicológico, há esse acesso? Sim, hoje, dentro do comitê, né, a gente tem duas grandes áreas, vamos dizer assim, que trabalham a questão da ciência, ou baseado na ciência, né? Vamos deixar mais claro. Que é o próprio departamento de ciência e o departamento de saúde, departamento que contempla tanto a área médica quanto a área da fisioterapia, psicologia e nutrição. Então, todos esses departamentos acabam usando, de certa forma, ou pensamento científico ou informações científicas para responder essas suas perguntas e, consequentemente, a do treinador. Né? Então, essa diminuição da distância entre a prática e a teoria também se faz necessária e vem se fazendo presente nessa equipe multidisciplinar. Então, dentro do Departamento de Ciências do Esporte, além da fisiologia, né, ou além das interpretações mais fisiológicas, a gente tem um grande viés também na área da biomecânica. Então, tem pessoas ali dentro, né, que tem uma capacidade bem grande em observar a questão biomecânica do processo, para complementar um pouco dessa visão fisiológica que a gente tem, né, que eu particularmente tenho pela minha formação. Sim, isso é fantástico, porque a gente está vendo esses resultados nas últimas Paralimpíadas, né? Desde 2008, de Pequim, o Brasil está se mantendo entre o top 10, né, no quadro de medalhas, e isso com certeza se deve a partir da relação da ciência e como essa informação está chegando no âmbito da prática. Bem, nossa conversa está muito legal, queríamos ter mais tempo. A minha próxima pergunta estamos chegando ao final do nosso episódio de hoje. Depois de todo o esclarecimento e enriquecimento apresentado por você, como mensagem final para os nossos ouvintes, quais dicas você deixaria para os profissionais interessados no assunto, que estão iniciando a carreira de treinador? Qual dica você daria no contexto do papel da ciência? Olha, eu acho que independentemente da área, né, que aqui a gente vai ter muito provavelmente pessoas de diversas áreas ouvindo. Primeiro de tudo, né, não se distanciem da ciência. E mais do que isso, busquem compreender a lógica do raciocínio científico, porque isso a gente usa todos os dias, muitas vezes sem pensar. Então, a nossa vida ela é movida por perguntas. Né? Eu acordo ou não acordo? Eu escovo o dente ou vou ao banheiro? Eu faço café ou arrumo a cama? Então, a gente é movido por perguntas. E a ciência, ou a boa ciência, ela parte de boas perguntas.
Então, assim, independentemente da área, essa é a questão primária, né? Não se distancie da ciência, não coloque a ciência como um bicho de 7 cabeças, ou não associe a ciência a uma pessoa com um jaleco branco colocando poções mágicas dentro de um tubo de ensaio saindo fumaça, né? Isso não é um cientista, né? Então, se aproximem do pensamento científico, que é criar uma hipótese, né? Desenvolver um método para responder a determinada pergunta. E assim, a gente sempre brinca com isso, né? Quem está mais na área de ciência. Todo resultado é um resultado. Então, o treinador, que ele se planeja, que ele tem uma hipótese, que ele busca um método para responder aquela pergunta e tem um resultado que às vezes não é aquele que ele imaginou, isso é um resultado. Então, a minha dica final é aprendam ou busquem sempre entender o pensamento científico, independentemente da área que vocês escolham, independentemente da profundidade que você vai ter na sua formação. Eu acho que a gente ainda peca nessa questão do raciocínio científico, do pensamento científico, e que para mim fez muito sentido, fez muita diferença para poder chegar onde eu cheguei e coordenar hoje o Departamento de Ciências do Esporte de um comitê do tamanho que é o Comitê Paralímpico. Então, e aí, em paralelo a isso, né, inevitavelmente, não posso deixar de levantar essa questão, que o conhecimento, que o estudo, que a profundidade do estudo vai fazer a diferença, independentemente da área também, a gente sabe. A profundidade de um pires para resolver um problema é diferente de uma profundidade um pouco mais complexa, um pouco mais, desculpa a palavra, mas um pouco mais profunda mesmo, a profundidade mais profunda, para você resolver o problema. Então, o conhecimento é a base de tudo, é o que vai nos mover, é o que vai nos tirar do ponto do senso comum para alguma coisa diferente. Sim, e às vezes o não resultado, igual você colocou, é um resultado, né? Infelizmente, a ciência busca pela significância. Nossa, não foi significativo. Mas a partir desse resultado, gera uma nova pergunta. Por que não foi? Pode ser que o seu treinamento esteja no ideal, né? Ou uma outra variável esteja colaborando para esse processo. Então, eu acredito que ter um olhar mais amplo de tudo que está acontecendo ao nosso redor e principalmente o que está acontecendo com esse atleta, né? Que está no momento do seu treinamento. Exato. E às vezes a gente não saber das respostas também é uma boa causa, né? Eu não sou obrigado a saber tudo, né? Como cientista eu não tenho resposta para tudo. E às vezes é difícil as pessoas aceitarem isso. Isso é sensacional, né? Eu acho que a curiosidade, a criação, o vivenciar o processo, eu acho que é o que faz toda a diferença, tanto no início, na iniciação esportiva, ao alto rendimento. Né? Bem, exatamente. Professor, tenho certeza que ouvindo um pouco sobre o paradesporto e o processo de como a ciência influencia nesse processo de alto rendimento, nossos ouvintes, profissionais de educação física e outros cursos da área da saúde terão um grande interesse de aprender mais sobre o assunto. Dessa forma, poderia nos dizer suas redes sociais, onde encontrá-lo, se tiver algo para divulgar, fica à vontade para fazer isso. Tá, minha rede social é Lourenco, né? Meu sobrenome sem o cedilha é .tf, de Thiago Fernando. Então lá eu coloco algumas coisas do nosso dia a dia, principalmente, né? Do comitê, do departamento. E convido também a todos a visitarem o site do próprio Comitê Paralímpico, que lá tem muitas informações, principalmente para quem quer se aprofundar um pouco mais em alguns temas específicos do mundo paralímpico. Chama atenção para o canal lá da Educação Paralímpica. Então tem vários cursos gratuitos e online que dá para ter uma boa abrangência no tema que a gente está discutindo aqui. Sim, com certeza. Informação de muita qualidade. Pessoal, hoje tivemos conosco no episódio do podcast Paradesporto Brasil Mais Acessível, da Universidade Federal de São Paulo, com apoio da Secretaria do Paradesporto, professor doutor Thiago Fernando Lourenço.
conversando sobre o papel da ciência para os treinadores do paradesporto. Nosso muito obrigado, professor. Lembramos que esse podcast também está disponível em vídeo, com tradução para Libras, e disponível na nossa página do YouTube, Paradesporto Acessível, e no Instagram, @cbpp2022. Não se esqueçam de curtir o nosso podcast em o seu agregador favorito, compartilhar com os amigos. Até a próxima. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Até a próxima, gente.